vamos iniciar a nossa disciplina eletrônica embarcada. E nessa primeira videoaula vamos falar um pouco sobre o que significam os sistemas embarcados e também vamos dar um exemplo de uma aplicação muito relevante nos dias de hoje, que é a eletrônica embarcada em veículos. Inicialmente, a palavra embarcada gera muitas dúvidas, né? O que significa embarcada? Essa palavra embarcado vem da tradução do inglês da palavra embedded, que também alguns traduzem por embutido. Bom, eletrônica embarcada, o que significa? É uma eletrônica que está presente apenas em veículos, coisas que se movimentam, ou é algo mais abrangente? Então vamos voltar a conceitos que você já deve ter visto em outras disciplinas relacionados com a evolução dos computadores. Inicialmente os computadores eram de grande porte, né, usados apenas por grandes empresas, grandes instituições, e depois o tamanho desses equipamentos foi diminuindo, computadores de médio porte, chegaram os microcomputadores ligados em rede, e tudo isso viabilizou a microcomputação, culminando com os computadores portáteis. Hoje nós temos os smartphones, os tablets, né, que na verdade são exemplos de convergência de tecnologias que envolvem tecnologia de comunicação e também a parte de computação. E o que viabilizou tudo isso? Foi a microeletrônica. Ela evoluiu muito nos últimos anos, nas últimas décadas, viabilizando equipamentos de pequeno porte, baixo consumo de energia e baixo custo. Bom, com isso, existe agora um novo paradigma de computação. Um nome um pouco estranho, mas é a tal da computação ubíqua. O que significa a computação ubíqua? O que significa um novo paradigma? É uma nova forma de encarar a computação. Que forma seria essa? Seria o computador em toda parte, de forma que o usuário não perceba a sua presença, ou seja, de forma imperceptível ou, como alguns chamam de forma invisível. Os usuários não percebem a sua presença, mas ele está presente nos ambientes, ou seja, embarcado nos ambientes ou embutido, como queiram, né? E agindo e reagindo de forma inteligente a tudo que acontece ao seu redor. E quem propôs esse conceito foi Mark Weiser em 1991. Então, é uma nova forma de nós encararmos a computação. Então, nesse contexto, computador e eletrônica embarcada podem ser confundidos, né? Então, porque a eletrônica embarcada atualmente ela é construída sempre com processadores, com microprocessadores, dispositivos que têm a capacidade de realizar uma tarefa similar à de um computador. Então nós temos a eletrônica embarcada e como ambiente nós podemos considerar não apenas os veículos, aquilo que se movimenta, mas máquinas de qualquer natureza, industrial, equipamentos médicos, né? Nós também podemos considerar os nossos dispositivos portáteis, os nossos eletrodomésticos e até mesmo coisas que nós usamos. É a tal da computação vestível, que pode envolver seres humanos, né? Seres vivos de uma forma geral. Bom, qual foi o primeiro sistema embarcado de grande sucesso na história? Foi o Apollo Guidance Computer, que foi desenvolvido antes mesmo dos microprocessadores. Como todos já devem lembrar das histórias da computação, o primeiro microprocessador foi desenvolvido em 1971 e o homem foi à Lua em 1969, e esse projeto é da década de 60. Mas foi responsável por levar e trazer em segurança o homem à Lua, talvez o maior feito da humanidade que infelizmente você não deve ter tido a oportunidade de presenciar. Mas como é que era esse computador do módulo que levou o homem à Lua? Era um equipamento que, se nós compararmos com as características de um smartphone moderno,
é muito simples, muito limitado, mas tinha todos os recursos que eram necessários para cumprir aquela função. Porém, né, como a capacidade de processamento desse equipamento era limitada, não tinha muita memória, o processador era lento, né, o que perdia muito em relação aos equipamentos atuais era a interface com o usuário. Muito pobre, displays apenas numéricos, teclado numérico e com poucas teclas adicionais, e existia num canto, lá numa parte do módulo lunar, uma tabela. Logicamente vocês não estão conseguindo ver, mas aqui tem números e códigos, né? Cada vez que um comando tinha que ser dado pelo astronauta ao módulo lunar, ele tinha que consultar qual era o número, digitar, e esse comando era dado. Imagine se ele trocasse, né, o comando de descer para subir, o que poderia acontecer. E também quando alguma mensagem de erro aparecia, ele tinha que consultar para verificar qual que era a mensagem de erro. Mas tudo isso, mesmo na forma primitiva que aparecia, conseguiu essa grande façanha da humanidade. Bom, agora o que é uma eletrônica embarcada? Bom, um primeiro ponto que nós temos que considerar é que qualquer equipamento embarcado ele é destinado a uma única aplicação. Ele não é um equipamento de propósito geral, como um computador, que eu posso trocar o programa, colocar novas interfaces e cada vez ele é usado por uma finalidade. Então, é destinado a uma aplicação. Normalmente ele é baseado ou no microprocessador ou no microcontrolador, que é um microprocessador que já possui internamente memória, entradas e saídas, né, numa capacidade reduzida o suficiente para atender às necessidades de um equipamento embarcado. Ou também módulos específicos podem ser construídos para tornar o sistema mais robusto, mais compacto e menos custoso. Mas, em geral, esses dispositivos têm poucas entradas e saídas, né? Só o suficiente para cumprir a sua finalidade, as interfaces são simples e possui algum tipo de comunicação. Essa comunicação pode ser, por exemplo, USB, uma comunicação com fio ou sem fio, vai depender da sua finalidade. Bom, o mercado estimado para eletrônica embarcada é fabuloso. Para os próximos anos, estima-se que serão necessários 50 bilhões, né? 50 bilhões de dispositivos embarcados. Então, você que será um engenheiro da computação logo mais, terá a oportunidade de contribuir na concepção de alguns desses 50 bilhões de dispositivos, né? E ainda mais com o advento da internet das coisas, que todos nós agora, vez ou outra, tomamos contato com esse termo, né? Coisa virou uma palavra técnica. A internet das coisas demanda o desenvolvimento de muitos dispositivos que serão embarcados nos equipamentos, nos produtos, nos ambientes. Bom, a eletrônica embarcada, ela tem que atender a alguns requisitos, algumas restrições no momento do projeto. Por exemplo, tamanho e peso. Então, dependendo de onde for colocado o equipamento, ele não pode pesar muito, não pode ser muito grande. Então, tem que ter dimensões reduzidas e ser leve. Consumo de energia. Muitos desses equipamentos têm que operar com bateria por um prazo razoável. Então, o consumo é crítico. Custo, muitas vezes, inviabiliza o projeto, né? Tem que ficar dentro do orçamento para que o projeto seja viável economicamente. E também tem que ser um projeto confiável, né? Tem que funcionar em segurança a maior parte do tempo. Ou seja, diferentemente de um computador, que quando apresenta algum problema nós podemos apertar o famoso botão de reset e começar novamente as atividades, um equipamento feito para operar de forma autônoma não tem essa condição. Imagine um veículo operando no planeta Marte, né? Marte que tem que ser operado à distância. Se alguma coisa falhar, ele mesmo tem que se auto-recuperar, né? Então, recuperação automática após erros e falhas. Então, essa é uma característica também da eletrônica embarcada. Sem falar da robustez
ao ambiente, temperatura, umidade, todo tipo de problema que pode oferecer. Nós deixamos cair com frequência os nossos aparelhos, os smartphones, no chão e, na maioria das vezes, eles resistem bem. Então, a eletrônica embarcada tem que ser robusta também. E, finalmente, será aplicada em tempo real, ou seja, a eletrônica tem que atender aos estímulos que ocorrem ao seu redor dentro de tempos de resposta adequados. Não pode ser muito lento, senão pode deixar de atender alguma necessidade e perder alguma informação. Bom, a arquitetura típica de um sistema embarcado não é complexa, é muito convencional. Teremos o processador, ou o microcontrolador, ou uma eletrônica dedicada, e quem comandará tudo isso é um programa que agora ele fica residente, é um programa fixo que em geral não é trocado e muitas vezes chamado de firmware. Esse sistema possui uma interface com entradas e saídas em pequena quantidade, que podem ser sensores, podem ser atuadores, e, quando necessário, uma interface com o usuário. E também a parte de comunicação com outros dispositivos ou uma comunicação de configuração do equipamento, enfim, algo que seja necessário à sua operação. Bom, vamos usar agora um exemplo que é muito rico e muito presente na nossa vida para exatamente desenvolver os assuntos que envolvem eletrônica embarcada. Nós vamos usar muito esse exemplo nas nossas videoaulas ao longo da nossa disciplina, que é o caso de veículos. Qualquer veículo hoje em dia, seja popular ou não, ele possui eletrônica embarcada, já faz parte do seu projeto. E não é exagero dizer que ele possui dezenas de processadores, possui realmente uma quantidade dessa ordem de processadores espalhados em todo o veículo. Então, essa eletrônica está presente em todos os veículos modernos. Então, muitos dispositivos, alguns nós até sabemos que existem, outros não, estão lá presentes, como o computador de bordo, freios ABS, airbags, que mais? Controle de tração, ar-condicionado, a parte de entretenimento. Então, praticamente tudo num veículo é controlado por um pequeno processador, por um módulo eletrônico especializado. Vidro elétrico, tem direção elétrica, enfim, praticamente tudo no veículo está agora cada vez mais sendo controlado por módulos eletrônicos. Aqui é um exemplo do que poderíamos ter num veículo, o seu painel, a direção e várias marcações do que teríamos de eletrônica embarcada. Isso é apenas um pequeno exemplo. O que nós podemos fazer com essa eletrônica? Configurar o veículo para cada utilização. Tem veículos que permitem o ajuste de bancos, de direção, para cada usuário que o utilize. Regulagem do veículo. Por exemplo, no Brasil nós temos os veículos para mais de um tipo de combustível, então eles conseguem determinar qual é o combustível presente a cada momento e modificar a regulagem para operar bem com esse combustível. Diagnóstico, Com frequência nós recebemos mensagens na tela, desde avisos para levar o veículo à manutenção, mas também avisos dizendo que uma lâmpada está queimada, algum problema está ocorrendo. Tendências, ou seja, quantos quilômetros eu poderia rodar com combustível disponível no tanque. Predições, algum mau funcionamento que esteja frequente que pode levar a algo mais sério, então ele pode prever algum problema. Tem todo o histórico de utilização do veículo, de falhas que ocorreram para quando o veículo for na manutenção facilitar o trabalho do mecânico. E finalmente a parte de exibição de informações das mais diversas formas. Então um veículo atualmente é muito rico em oportunidades para nós entendermos como funciona a eletrônica embarcada. E é interessante ver a evolução da presença da eletrônica embarcada a partir da
do aumento do número de fusíveis no veículo. Nós temos aqui nesse gráfico a presença de fusíveis desde o ano de 1927, né, apenas 4 fusíveis, até chegando próximo dos dias de hoje, nos anos 2000. Então notem que a partir dos anos 80, nós tivemos um aumento muito grande de dispositivos eletroeletrônicos presentes nos veículos, né? E apenas para entendermos como que tudo isso funciona, vamos colocar aqui na horizontal alguns dos módulos que um veículo típico possui. E aqui na vertical, informações advindas de sensores e outros elementos presentes num veículo. Então, por exemplo, uma informação relacionada à velocidade do veículo, ela é importante para a central de travas, ela é importante para o painel de instrumentos, ela é importante para os sistemas de freios. Então imagine se eu fosse construir uma automação automotiva de forma convencional, o que aconteceria? Eu teria que levar fios com a informação de velocidade para todos esses elementos. E fazendo agora uma analogia com os demais, imagine a quantidade de cabos, a quantidade de fios presentes em um veículo. Certamente teria impacto muito grande nos custos, no tamanho, na confiabilidade, né? Então, esse tipo de arquitetura teve que ser revista, né? A arquitetura centralizada. Esse é o nome tipicamente que se dá na indústria automotiva para unidade de controle eletrônico, vem do inglês. Mas imagine que ela fosse um elemento central com N entradas, N saídas, né? A convergência de fios para esse módulo seria muito grande. Então, saída, distribuir o processamento de todos os elementos em vários módulos pequenos, menores, mais simples e especializados, né? Porém, todos interligados aqui por uma rede especial, uma rede veicular, similar às redes que existem em computadores, né? Então, isso traz uma série de vantagens. Por exemplo, redução no cabeamento. Isso é muito importante, muito significativo num veículo, né? Simplifica a instalação. Colocar um módulo novo, um opcional, por exemplo, que o comprador deseje, basta plugar mais um elemento nessa rede e instalar o dispositivo, né? Então, simplifica muito a instalação. É muito flexível, portanto, né? E é muito fácil diagnosticar qual módulo está com problema. Eles mesmos fazem autodiagnóstico, trocam mensagens, nós podemos na manutenção plugar no veículo um módulo especial que conversa com todos os elementos presentes no veículo, descobrindo se algum está com algum problema, né? E as principais redes na área automotiva, só para citar duas, temos a rede CAN e a rede LIN. Essa rede CAN, na aula futura, nós vamos estudar melhor, né? Bom, isso trouxe um grande potencial para uma nova instrumentação, né? O que seria isso? A instrumentação convencional, né, ela é baseada em sinais que vêm de sensores que se comportam de uma maneira análoga à variação da grandeza, ou seja, a temperatura aumenta, o sinal elétrico do sensor aumenta também na mesma proporção, né? Então é a tal da eletrônica analógica. Então, a grandeza medida na instrumentação convencional, o usuário que interpreta o que significa aquele valor. Essa medição ela é muito sujeita a interferências, né, ruídos elétricos. Então, se um ruído elétrico soma uma pequena tensão ao sinal analógico, pronto, já adulterou esse valor, né? Se eu tenho um cabo muito comprido, posso ter uma atenuação, ter perda de informação nesse cabo. Então, isso traz muitos problemas, sem dúvida nenhuma. Então, a instrumentação inteligente que surge agora, né, inicialmente ela parte do ponto onde o sinal analógico ele é digitalizado. Você já deve ter visto isso em outras disciplinas de sistemas digitais, né? Então, passando a informação para a forma digital, alguns problemas desaparecem, né, ruídos e outras coisas mais. E eu posso também, por software, né, ter um programa que compensa um sensor que não é linear. Então eu faço todos esses ajustes com
alguma facilidade por software, né? Eu posso transmitir a informação para outros módulos que fazem uso dela. Tá? E também o módulo pode se identificar dizendo quem ele é, aonde ele está medindo e qual a sua calibração. Se essa calibração tiver que ser alterada também, isso poderá ser feito. E até mesmo ele fazer um autodiagnóstico, né? Então surgem agora redes especiais para a instrumentação, que são chamadas por muitos como redes de controle. Então, para finalizar, estamos mostrando redes em um veículo, né? Um veículo tem várias redes, não é apenas uma não. Tem uma rede que é chamada de rede de alta velocidade. Essa rede é que controla todo o funcionamento do veículo, que o veículo pode se movimentar muito, né, em velocidades altas, então ela tem que ser uma rede de alta velocidade, não perder nenhuma informação e tomar as ações quando necessárias. Mas também temos redes de média velocidade, né, que são aquelas que envolvem o rádio, o interface com o usuário, que não há necessidade de uma velocidade tão grande. Temos também redes de baixa velocidade, por exemplo, redes que controlam o vidro elétrico, né? Uma coisa que não tem necessidade de ser muito rápida. O usuário aperta um botão, já existe a parte mecânica, que é lenta por natureza. Enfim, isso mostra que nós temos redes de várias características, de várias complexidades, de vários custos. Então, assim que os veículos modernos são implementados, e nós vamos aprofundar esse entendimento nas próximas aulas. Então, nas próximas aulas, vamos entender com um pouco mais de profundidade o que é a tal dessa eletrônica automotiva, entender um pouco mais do que são os sensores e atuadores, né? E como é que isso constrói uma nova instrumentação, chamada de instrumentação inteligente. E, finalmente, vamos aprofundar o nosso entendimento um pouco mais sobre redes veiculares, porque essas redes são muito importantes nos dias de hoje, não apenas para os veículos, mas elas estão presentes em equipamentos industriais, equipamentos médicos, automação predial, automação residencial, enfim, em tudo que nós vemos nos dias de hoje. Bom, pessoal, era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham se interessado, gostado desse tema, que é muito rico em informações e oportunidades, e nos vemos nas próximas videoaulas.